paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Eu gostaria de convidar você a estar orando neste momento, para que assim Deus nos conduza diante da sua santa e poderosa palavra. Amém? Vamos orar então? Pai Santo, amado Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais este dia sobre nossas vidas, sobre nossa família. Obrigado, meu Pai, pelo seu amor, pelo cuidado, pela provisão, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Obrigado, Senhor, porque as suas misericórdias se renovaram esta manhã sobre a vida de cada um de nós. E se não fosse assim, teríamos sido consumidos. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor, com muito amor, tem derramado a sua graça sobre a vida de cada um de nós, nos trazendo sustento, nos trazendo saúde, nos trazendo cura, nos trazendo livramento, Senhor. Pai Santo, amado Deus, a nossa vida está em suas mãos, a nossa casa, a nossa família, está tudo em tuas mãos. O Senhor tem o controle de todas as coisas. E nós te convidamos, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor, meu Pai, venha reinar sobre nossas vidas. Porque é essa decisão que tomamos, que o Senhor seja o nosso Rei, que o Senhor seja o nosso governante, que o Senhor venha sobre nossas vidas, meu Pai. Entra na nossa casa, entra no nosso coração, venha habitar dentro de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Hoje estaremos aqui na nossa devocional aprendendo um pouco com as histórias de pessoas que foram exemplos de fé, exemplos da fé na Bíblia. E que a vida dessas pessoas possam servir de inspiração para cada um de nós. A Bíblia relata que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é extremamente necessário que possamos buscar ter cada dia mais fé sobre nossas vidas. A grande questão é que a fé se aprende na prática. Então somos colocados em situações onde haverá necessidade de termos fé. Uma pessoa que está passando por uma dificuldade que aos seus olhos parece impossível, ela sabe o valor de ter fé, de ter esperança, porque aonde se tem fé, tem esperança. Esperança de que a situação pode ser revertida, esperança de que a situação pode ser mudada, esperança de que você pode ser curado, esperança de que a porta daquele emprego, seja aberta, esperança de que você consiga resolver a sua vida, o seu casamento, a sua condição financeira, esperança de que seus filhos cresçam com saúde, façam uma faculdade, se formem, tenham suas famílias, tenham seus filhos, e assim a vida vai dar sequência, né? Você já ouviu aquela expressão que muitas pessoas costumam dizer assim? Vida que segue, né? A vida segue, mas sem fé fica muito mais difícil dela caminhar para frente. Então é muito importante que você leia Hebreus capítulo 11. Isso aí vai servir, essa palavra vai servir de inspiração para a sua vida. Vamos ler juntos aqui? Hebreus capítulo 11 está escrito assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Todas essas pessoas que vamos citar aqui, elas alcançaram testemunho através da fé. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim.
pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável de que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, que quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu seu unigênito. Sendo-lhe dito em Isaque, será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando
de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefité e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Esses são exemplos da fé. Ter fé é confiar em Deus. E o testemunho de vida de cada uma dessas pessoas revela isso, que eles confiaram em Deus, independente do momento em que viviam. Que Deus te abençoe e que você possa refletir nessa palavra em nome de Jesus.